Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos falar um pouco sobre os sintomas que as personalidades múltiplas geram. Antes de entrarmos no tema, nós vamos relembrar um pouco o que são as personalidades múltiplas, como que elas se formam. Como todos vocês já sabem, porque quem está buscando este tipo de estudo e mesmo de tratamento são aquelas pessoas, invariavelmente são aquelas pessoas que já têm uma boa noção sobre reencarnação, ou pelo menos já aceitam a lei da reencarnação, porque a reencarnação não é uma ideia só, é uma lei divina, é uma lei biológica. E em cada encarnação nós construímos uma personalidade. Quando morre o corpo, essa personalidade é um arquivo que se encerra. E nesse momento ele passará a ser mais um arquivo da coletânea de arquivos do espírito ou da individualidade. Quem quiser pode chamar de mônada também, não faz diferença. O self é tudo a mesma coisa, espírito, individualidade, mônada, self, estamos falando da mesma coisa. Então, a partir do momento em que encerra essa encarnação, mais uma personalidade vai fazer parte dos arquivos de memória do espírito. Porém, esse arquivo não é pulverizado, não é diluído no contexto geral. Pelo menos isso não ocorre durante um longo tempo. E quando eu digo um longo tempo, pode ser séculos ou milênios, porque o espírito vibra numa determinada frequência bastante alta, devido a ser a parte que saiu de Deus, a centelha divina, que é completamente imaterial, e a personalidade múltipla, que esteve ligada ao corpo por um longo tempo, ela é completamente materializada, porém de uma matéria mais quintessenciada, como se fosse um vapor. Mais ainda do que isso, porque o vapor d'água, por exemplo, é visível. Mas, por exemplo, a umidade do ar. Hoje está um dia ensolarado, aqui está frio. Eu imagino que a umidade do ar, eu não olhei, mas deveria ter uns 70% aproximadamente. Só que eu não percebo e não vejo. O oxigênio que está no ar, que eu respiro também, eu não percebo, não vejo, mas ele está ali. E nessa dimensão, que é material ainda, vibram as personalidades múltiplas e os espíritos nas faixas mais próximas da materialidade. Só que, como tem uma vibração diferente, um comprimento de onda e uma frequência diferente, numa frequência diferente, então escapa a nossa capacidade de visão, que é muito reduzida, e mesmo de audição, quando eles falam, que também não capta esse tipo de vibração. Porém, nós já trazemos em nós equipamentos capazes de detectar presenças de espíritos, captar seus sentimentos, suas emoções, suas intenções, ouvir sua voz ou até de vê-los. Mas não são todas as pessoas que desenvolveram essa capacidade, embora ela seja inerente a todos nós. Então, a personalidade múltipla, que depois vem nos influenciar quando estamos encarnados, foi uma das experiências, uma das encarnações vividas anteriormente, ou, como alguns dizem, uma vida vivida anteriormente. Nós devemos lembrar que vida é só uma, o que nós temos são encarnações, são experiências. Então, temos uma existência e muitas encarnações. Alguns de vocês, ou muitos de vocês, que já leram o livro do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, focou como sendo muitas vidas, que cada uma vida seria um mestre, mas são muitas existências, muitos mestres seria o certo, ou muitos arquivos de memória e muitos mestres, ou muitas personas, muitos mestres. Então essas personalidades, encerrada a conta pelo fenômeno morte, e elas normalmente estagiam um tempo no astral, conscientes ou inconscientes, cada caso é um caso, em situação boa, regular ou ruim, e depois retornam para encarnações, depois de um tempo que não se sabe quanto. Porém, surge aí um outro fenômeno que nós observamos, mas ainda não temos uma comprovação, digamos assim, não se vê isso na literatura espírita, embora
isso seja dito de uma forma um tanto velada. Então, nem sempre a personalidade que desencarnou na última encarnação é a mesma que retorna para esta agora. Pode ser diferente. Então, eu tive a oportunidade de verificar em mim que algumas das da última encarnação não sou eu. A encarnação que eu represento, que eu tinha lembranças e que eu pude trabalhar, mais próxima de mim viveu em 1700. Eu seria a reencarnação daquele personagem que desencarnou em 1793, na Revolução Francesa. Então, eu não sou uma personalidade recente, eu sou uma personalidade mais antiga. Porém, depois dessa data, deve ter tido eu sei que tiveram outras encarnações, mas eu não, elas fazem parte do meu contexto psíquico, mas não estão em interação comigo, não fazem parte, em tese, do meu contexto de ego, ou do meu condomínio de ego ou condomínio psíquico. Certamente, em algum momento, elas podem aparecer ou aparecerão no futuro. Mas, no momento, eu sou a reencarnação do personagem que viveu na França e que acabou guilhotinado em 1793. Então, as personalidades são essas vivências. Mas o assunto hoje era os sintomas que elas geram. Eu trouxe para fazer vocês lembrarem deste livro, Conflitos Conscienciais, em que trata da gênese das personalidades, das suas propriedades, dos sintomas que geram, como as leis que as regem, como que funciona isso tudo. Então, tudo isso está neste livro. Então, os sintomas que as personalidades geram, já que elas influenciam a nossa vida a partir desse condomínio de ego, a partir do ego, nos influenciam os seus registros, ou seja, seus apegos, seu trauma, seus medos, suas culpas, suas tendências, seus traços culturais, porque a pessoa se carrega muito dos traços, da condição onde ele vivia, dos usos e costumes do lugar onde vivia. Então, se nós analisarmos as pessoas que vivem no Rio Grande do Sul, na região dos Pampas, tem um tipo de comportamento, um modelo de vida. Quem vive no litoral catarinense, aqui, os Barriga Verde, tem outro modelo de vida diferente. Quem vive lá no Nordeste tem um outro completamente diferente. Quem vive na Amazônia, no Pantanal, tem outro diferente e assim por diante. O nosso Brasil é muito rico, não só de etnias, porque nós somos uma nação cosmopolita. Aqui tem cidades, vilas e conglomerados que representam todos os países do mundo. Eu sempre dizia que no Brasil, a única coisa que faltava aqui no Brasil era fabricar carros da Mercedes e queijo suíço. Isso tudo se faz hoje, então já não falta nada aqui. Nós temos tudo no Brasil que tem em outros países. Então, cada região tem as suas características e cada país mais ainda. Então, muitas vezes a personalidade múltipla pode tentar impor os seus usos e costumes, seus problemas, seus traumas, ou até mesmo as doenças que não curou na encarnação passada, que levou ao desencarne, seus vícios, ela pode trazer para a encarnação atual. Então, nós devemos estar atentos a isso, aprender ou começar a aprender a cultivar o autoconhecimento como uma profilaxia terapêutica, uma prevenção terapêutica, digamos assim, para não arcarmos com consequências mais difíceis mais tarde, porque muitas vezes nós não damos a devida atenção para um sintoma que tem sua raiz numa encarnação passada e aquilo pode virar um problema sério. Então, as personalidades múltiplas, que nós dizemos dissociadas, que são aquelas que estão em contradição com a nossa consciência, com a nossa proposta de vida atual, podem criar confusões de toda espécie, destruir relações afetivas, dificultar aprendizados, provocar desentendimentos, estimular comportamentos e viciações. Muitas se rebelam e frustram-se, reagem, interferem, afastam-se ou associam a outras personalidades e até mesmo a espíritos, em prejuízo da saúde física ou psicológica da pessoa, drenando a economia energética dos encarnados. Prejudicam a proposta encarnatória, atacam familiares,
colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos ou desconhecidos. Nós não temos ideia clara ainda, nós que estudamos isso já temos, mas a humanidade não tem ideia da ação dessas personalidades nas suas vidas e nas vidas em torno. Então, essas personalidades são elementos ativos, partícipes da nossa vida, do dia a dia e da noite também, porque elas interferem no nosso sono, nos nossos sonhos, podem interferir no nosso campo de energia, nos familiares, enfim, podem se tornar um problema, um entrave na nossa vida ou produzir vários entraves na nossa vida. Por isso, a importância de nós estudarmos esse assunto, que é a mesma coisa que estudar a nossa própria natureza, fazer o nosso autoconhecimento, estudar um pouco das leis divinas que estão no Evangelho e procurar compatibilizar nossas condutas com as leis divinas, buscar reconhecer conhecer as nossas personalidades múltiplas, ter uma noção bastante clara das nossas tendências, dos nossos automatismos, dos nossos traumas que trazemos. Eu estou falando tudo que vem de vidas passadas, fora o que ocorre e que nos gera dificuldade na encarnação atual. Estou falando agora do passado. Então, os traumas, os medos, as culpas, traços culturais, tendências, conceitos equivocados, preconceitos, votos como, por exemplo, votos de pobreza feitos numa encarnação que você foi religioso ou religiosa, votos de castidade que depois te criam problemas no campo da sexualidade, encarnações de desmando nessas áreas, de vícios, enfim, mágoas, ressentimentos, ódios, vinganças que ficaram como remorso, como culpas que vibram no nosso inconsciente e que já em processo de afloramento, acesso à nossa consciência, e muitas vezes se passa a sentir uma culpa, um medo, uma desconfiança, um constrangimento, uma sensação de vergonha, uma timidez que você não consegue identificar de onde vem aquilo. Eu atendo muitas pessoas com excelente formação e que não conseguem trabalhar porque não conseguem enfrentar o público, ficam apavoradas, intimidadas diante do olhar alheio, outras que desenvolvem síndrome de pânico, não conseguem viajar de avião por um pavor, ou não conseguem estar no meio de um público, de uma multidão, não conseguem ir numa festa. Tem N eventos, N ideias, imagens ou imagens que as afetam, as perturbam, tudo em função desses afloramentos e que podem ser tratados e resolvidos. Uma infinidade de problemas, de patologias, de síndromes raras que podem ser tratadas com bastante eficiência, trazendo resultados muito bons e que apenas nós temos que tentar e ver o que acontece, porque evidentemente todos nós estamos submetidos a alguns programas que a lei divina traça como modelos pedagógicos que são para aprimorar o nosso processo evolutivo, nos impulsionar para a evolução, aprimorar o nosso processo evolutivo, regular a nossa marcha, corrigir os nossos erros, nossas tendências a apegos em determinadas condutas inadequadas, incompatíveis com a programação divina, são prejudiciais às outras pessoas também, muitas vezes, e a lei divina trata de corrigir, mas na medida em que nós vamos tomando consciência dessas situações, da grande maioria dos problemas que nos causam dores, sofrimentos e dificuldades hoje, nós podemos evitar, porque a única coisa que a lei divina espera de nós é a nossa participação, o nosso esforço. Por isso que está expresso no Evangelho, o buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á e pedi e obtereis. Nessa ordem. Primeiro busca. Você tem um problema, você não consegue solução. O médico já me desenganou, mas você procurou outro recurso? O médico, sim. O médico é especialista em problemas do corpo, mas é especialista em problemas da alma, problemas do espírito, do seu psiquismo? Mas eu fui no psiquiatra, ele me deu o remédio.
Sim, mas o remédio vai bloquear o efeito, não vai curar a causa. Tá? Então, mas tem autismo, nasceu assim, tem síndrome de Down, nasceu assim, tem isso, aquilo, nasceu assim. Pois é, mas será que não tem um recurso que possa, no mínimo, minorar o sofrimento e as dificuldades que aquela criatura trouxe através de uma terapia? Assim como se faz uma terapia corretiva para deficiências físicas, existe a terapia para as deficiências de natureza psíquica ou mental, se quisermos, que é este tipo de tratamento, porque o tratamento medicamentoso é para o corpo físico. Mas isso é um problema do cérebro, que não produz lá serotonina, não produz não sei o quê. Mas por que ele não está produzindo? Então deu um remédio para produzir, está produzindo agora, sendo forçado pelo medicamento. E depois, quando tirar o medicamento, ele vai continuar produzindo? Corrigiu a causa? Resolveu a causa? Não, muitas vezes. Então, esse é um caminho que se abre para aqueles que desejam tornar-se terapeutas, para aqueles que desejam aprimorar seu arsenal de ferramentas terapêuticas e para que as pessoas que têm problemas, e praticamente todos temos, possam tomar conhecimento que existem recursos extraordinários que podem ajudar a resolver os nossos problemas. Não tem nada a ver com crença religiosa isso, nem com religião. Nós estamos falando de psiquismo humano, da natureza humana, que, lógico e claro, está muito associado às coisas religiosas, porque as religiões, parte delas se preocupam com a ideia da proposta de salvação da alma, que na realidade Jesus disse que quem quisesse se salvar, tomasse sua cruz e lhe seguisse. Então não são religiões que vão salvar, mas sim uma busca de uma vida mais ajustada, mais compatível com as leis divinas. Religiões ajudam, trazem excelentes conceitos, funcionam como freio de más tendências, de condutas negativas, então são valiosíssimas. Mas quando se trata das questões do espírito, do psiquismo humano, das memórias de passado, aí já escapa do controle ou das pesquisas do conhecimento religioso. Embora nas filosofias, na cultura dos povos, nas religiões, você vai encontrar farto material informativo sobre isso, mas não uma técnica terapêutica. A terapêutica de Jesus era mudança de conduta, mas ele fazia as chamadas curas. Então ele tinha uma técnica terapêutica que ele aplicava. Ele aconselhava, orientava a pessoa, nunca orientou ninguém para religião nenhuma, se formou uma religião através dos ensinamentos dele, que se chamou cristianismo, se dividiu em vários ramos, várias religiões cristãs, assim como os seguidores do Buda também fizeram religião, os seguidores de outros mensageiros que vieram ao mundo formaram religiões. Mais recentemente nós temos a religião evangélico-luterana, que foi a partir de Martinho Lutero, e outras religiões que iniciou-se com outros líderes que foram se dissociando da proposta inicial do catolicismo ou da proposta inicial de outras religiões e migraram para outros caminhos, conseguindo outros seguidores que se adequavam melhor àquela proposta. Então, todos caminhamos buscando uma vida mais harmoniosa e dentro de conceitos ou propostas que se adequem melhor ao nosso modo de ser, à nossa índole. Evidentemente, não estou falando de descalabros, não estou falando de equívocos, estou falando do seguimento daquilo que é ético e daquilo que é moral. Porque se eu não me ajusto a uma religião muito dogmática, por exemplo, muito fundamentalista, eu vou escolher uma religião que me dê mais liberdade. Eu não estou falando de uma religião que me permita os desvios de conduta, eu estou falando que eu tenha mais liberdade, que eu possa pensar com mais liberdade ou cultivar a minha religião com mais liberdade sem que essa religião interfira na minha caminhada evolutiva, no meu modelo de família, no meu trabalho, na minha proposta de vida. Então, voltando às personalidades múltiplas, quando são viciadas, podem impulsionar a personalidade física a ligar-se a um vício.
visando a satisfação de suas necessidades. Muitas vezes ocorre também que elas se ligam a terceiros em processo de simbiose, quando o terceiro atende suas necessidades. Assim, o encarnado viciado pela sua imprudência e descuido passa a pagar a conta de outro encarnado, ao manter o vício alheio juntamente com o seu próprio, tendo sua necessidade de satisfação do vício duplamente aumentada. Ninguém pensaria num negócio desse, mas é comum familiares desencarnados que eram viciados, que assim que desencarnam se encostam no outro familiar mais jovem, viciado também, que já está bem encaminhado para o vício, e aí ele passa a ter necessidade dupla de atender aquele vício. Isso ocorre muito no caso das drogas, da bebida, do cigarro, vícios outros de desvios de conduta também. Muitas vezes o desencarnado familiar se encosta, e claro que um familiar dificilmente seria rejeitado, mesmo que essa pessoa encarnada percebesse, seria rejeitado, mas nem percebe, porque ele normalmente, quando desencarna um familiar, nós ficamos um tempão ainda curtindo o apego. Então é fácil de um familiar desencarnado permanecer dentro de casa e se ligar a alguém que atenda às suas necessidades básicas, porque o fato de alguém morrer, ele não vai deixar de ter fome, de ter sede ou de ter a necessidade de atender seu vício. Então é comum que isso aconteça. Então seria bom que nós estudássemos isso, que nós aprendêssemos, e daí a importância do estudo, como já falei, daqueles que não querem ser terapeutas ou não têm um familiar para atender, podem ter amigos ou mais tarde ele próprio pode ter a necessidade desse conhecimento, de saber onde buscar ajuda. Nada melhor como conhecer as coisas para saber. Para quem conhece, a solução sempre é mais fácil. Então, terapeuticamente, nos interessam, no estudo das personalidades, os seus defeitos, seus comportamentos, os distúrbios e sintomas, que se apresentam sempre em formas de traumas, melindres, recalques, medos, postulados, apegos, hábitos, etc. E se influenciando uma pessoa, a parte encarnada, porque eles vão influenciar em primeiro lugar a pessoa de quem eles fazem parte, podem mudar a realidade da pessoa. É comum a gente escutar pessoas que dizem: eu achei que eu conhecia o fulano, o marido, a esposa, o familiar, filho, irmão, mas eu vi que não conheço não, a pessoa é outra pessoa hoje, mudou completamente. Então como que mudou? Saiu da onde essa mudança? Como que a pessoa se transformou de uma hora para outra? É lógico e claro que ocorreu um fenômeno ali, uma alteração, uma alternância de personalidade que não é muito conhecida, porque para quem conhece já se dá conta logo que está acontecendo e já pode procurar o recurso, vai procurar um terapeuta que entenda desse assunto para tratar esse aspecto negativo que de repente, ou não tão de repente, começou a aflorar e a influenciar a vida da pessoa, levando muitas vezes a completa destruição de um lar, complicando a vida da família, se comprometendo de várias maneiras, quando não leva ao desencarne. Então é importante demais que todos nós estudemos tudo isso, e a proposta que está posta para vocês aí, para o terapeuta do futuro.